Uma dúvida muito comum é como conciliar os estudos com o trabalho. A maioria das pessoas, a maioria dos concurseiros, na verdade, pessoal, trabalham e estudam. Então é isso que eu vou falar hoje. A realidade do concurseiro, né? Muitas vezes as pessoas acham que o concurseiro, a pessoa que passa, é a pessoa que está o dia inteiro estudando, que não trabalha, não faz nada. Tem esse tipo de pessoa? Tem, é minoria. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso e três estratégias para você que trabalha e estuda otimizar o seu tempo de estudo. São coisas que eu acho interessantíssimas aí para você estar aplicando. Então, seja muito bem-vindo. Meu nome é Hugo, que é um dos maiores canais de concurso público do Brasil. Galera, vamos falar hoje sobre trabalho e estudo. Como eu disse, é a realidade da maioria das pessoas. Não se engane, né? Às vezes a gente vive numa bolha assim, né? A gente acha que o concurseiro é aquele cara que fica na caverna o dia inteiro, não trabalha, passa estudando 12 horas por dia. Tem esse tipo de pessoa? Tem. Não é a maioria. A maioria das pessoas que são aprovadas em concurso são pessoas normais, que trabalham. Às vezes a pessoa tem filho, tem várias outras tarefas e mesmo assim consegue aprovação. Por quê? Porque ela sabe otimizar o tempo dela, ela sabe priorizar as coisas. Então eu quero trazer três coisas aqui. Antes disso, o que eu quero falar? Uma dúvida muito comum é assim, pô, será que vale a pena eu pedir demissão para ficar só estudando? Eu sei que acho que quase todo mundo que estuda para concurso vai se deparar com essa questão em algum momento. Vou dar a minha visão de quem vive concurso há muitos anos e que conversa com muitas pessoas. Eu já vi de tudo, então eu já vi gente que de fato pediu demissão, estudou pra caramba e foi aprovado e valeu a pena. E já vi gente que pediu demissão, não passou e, cara, nunca mais conseguiu estudar para concurso, ficou frustrado, perdeu o emprego, então já vi de tudo, ou seja, não há fórmula mágica. Mas eu, na minha humilde opinião, não recomendo para ninguém sair do emprego para estudar. Ninguém. Estudar para concurso é muito difícil, é solitário, não tem recompensa, então você pode passar ou pode não passar. E o abalo emocional de você não ter dinheiro nenhum, de você depender dos outros, de você não ter um emprego, de você não ver gente, você não socializa mais, que você não sai de casa, isso é péssimo para os estudos, tá? Então, claro, existem as exceções, a pessoa que ela tem a condição, claro, né? A pessoa tem dinheiro, ou tem um colega, um parceiro que vai segurar as pontas ali, beleza. Agora, cara, você tem seu dinheiro, você tem seu cartão de crédito, você tem suas contas, você abrir mão de tudo isso para ficar estudando, não imagine que será um paraíso, porque as pessoas acham isso. Vou sair do emprego, vou passar o dia estudando e vou arrebentar aqui. Nossa, vou estudar 12 horas. Não vai, você vai se sentir frustrado, você vai ver que você não consegue render tanto. Cara, então, primeiro ponto é esse. Eu, na minha opinião, não recomendo. Inclusive, eu acho que a pessoa trabalhar, ela leva o estudo muito mais a sério, porque o tempo é escasso. Então, ela sabe que, olha, eu tenho 2 horas para estudar. Se você não der o máximo ali, você desperdiçou a única chance que você tinha de mudar de vida. Então vamos falar aqui, pessoal, sobre três pontos, né, que eu acho que você que está trabalhando e estudando deveria fazer, que eu acho que vai otimizar. Peço desculpa, eu tô com a boca minha um pouco inchada, fiz a extração do meu último siso, graças a Deus, então não tenho mais siso na boca. Jovens, tire isso quanto antes. A dica dentro do vídeo de dica é, tire seu siso quanto antes. Tirei depois de velho, desastre total, meu Deus do céu, agora que tá melhorando. Primeira dica, pessoal, tem horário fixo para estudar. Esse é o primeiro ponto. Você trabalha e estuda, você tem que ter horário fixo. O que eu costumo falar pra galera? Você tem, lógico, sua vida, seu relacionamento, seu trabalho, etc. Se você não colocar o estudo em primeiro lugar, você não vai passar. Esse é o primeiro ponto, tá? Muito, sendo bem honesto. Se você, hoje, no nível de concorrência, se você não coloca o estudo em primeiro lugar, você não vai passar. O que é colocar o estudo em primeiro lugar? É como se fosse o seu segundo emprego. Você, quando tá com dor de cabeça, falta no emprego? Tô com dorzinha de cabeça, não vou. Tá chovendo, tá calor, você não vai? Como é que é? Estudo é a mesma coisa. Então, assim, se você encara o seu estudo como seu segundo emprego, é isso. Você tem horário para entrar, horário para sair, você tem horário de intervalo. Não é aleatório. Eu estudo quando eu quero, quando eu tenho vontade. Não, eu tenho horário fixo na minha agenda. Então, se eu entro no trabalho às 9, sei lá, eu vou acordar às 6 da manhã, vou estudar de 6 às 8, 8 horas eu começo a me arrumar, saio pro trabalho, por exemplo, tá? Eu estudo depois do trabalho, eu faço 1 hora de manhã, 1 hora à noite. Isso é de cada rotina, mas o que eu recomendo é ter horário fixo. Por quê? Porque o seu cérebro vai ter uma melhor aderência na sua rotina, nos seus estudos com horário fixo. Então ele já sabe, cara, de 6 às 8 é meu horário de estudo.
pode sofrer um pouco no começo, depois que, né, um hábito leva geralmente aí, alguns estudos indicam até 6 meses, né? 6 meses aí, de 4 a 6 meses para você fazendo a mesma coisa para virar um hábito. Ou seja, o que é um hábito? Tomar banho, escovar dente. Você não pensa mais, você só faz. O seu estudo vai virar isso em um determinado momento, né? Você vai acordar, opa, eu tenho que estudar, acabou. É inegociável. Então tenha horário fixo para você estudar. Não fique inventando de estudar na hora que dá. Ah, cara, eu sei, cada um tem sua rotina, mas você vai ter que achar horários específicos. Mesmo que você tenha que sacrificar o seu sono um pouco, o seu lazer, o seu relacionamento. Não tem fórmula mágica, você vai ter que fazer isso. Então a primeira dica é horário fixo para estudar, isso vai te ajudar a ter aderência, consistência, motivação, porque você vai estar todo dia ali estudando no mesmo horário. Recomendo demais. Segundo ponto importante, estudar pelo menos 5 vezes na semana. É muito difícil hoje, falando de maneira geral, imaginar uma pessoa sendo aprovada em concurso que não estude pelo menos 5 vezes na semana. Acho muito difícil, tá? É necessário estudar os 7 dias? Não. Às vezes, se você folga 1, 2 dias e tem uma rotina consistente de estudo, eu acredito que você está em alto desempenho. Estudou 3, 4 vezes, eu já acho que cai muito. Então, o primeiro ponto é esse, pessoal. Estudar 5 vezes na semana. E a mesma coisa vale dos horários. Tenha dia fixo para estudar. A não ser que você trabalhe em escala, e aí de fato, né, cada semana você vai ter uma escala diferente, é um pouco mais complexo. Mas a maioria das pessoas que tem emprego regular, digamos assim, faça isso. Né? Dias fixos para estudar pelo menos 5 vezes. Está estudando menos? Se vira, vai ter que achar um dia para estudar mais. Ou então compensar. 5 dias eu acho, vamos dizer assim, é o mínimo. E o ideal seria 6, né? Nem falo 7. 7, às vezes, no pós-edital, você já está ali 2 meses para a prova, aí sim você dá o seu máximo. E ainda depende, porque mesmo no pós-edital eu já vi gente que descansava um dia na semana para recarregar as baterias e tal. Funcionou também. Então, os 5 dias eu acho que é o mínimo. Mínimo para você ser aprovado. Então, tá trabalhando, cara, vai ter que estudar 5 dias. É puxado, mas é o preço que você vai ter que pagar para ter estabilidade, ganhar um salário muito acima da média da iniciativa privada, ter tranquilidade, enfim, a gente sabe de tudo isso. Então, assim, paga o preço. 5 dias eu acho ideal. Aliás, eu acho o mínimo. Né? Se você conseguir usar 5, tá legal. Mas quer melhorar um pouco? 6 dias eu acho ideal. E aí, no fim de semana, às vezes, Hugo, eu tô de folga no fim de semana. Você tira para compensar um pouco. Cara, fim de semana eu vou fazer minha revisão, então. Fim de semana eu vou treinar minha discursiva, se meu concurso tem discursiva. Tudo isso entra. Então, eu acho que estudar 5 vezes na semana já é um ponto interessante. E número 3, pessoal, importantíssimo. Isso é uma coisa que as pessoas subestimam, mas eu acho essencial, que é fazer questões em qualquer tempo livre. O que isso significa? Hoje você tem a facilidade, está com o celular, você pode ter um aplicativo de questões, alguma coisa nesse sentido, né? Para você responder questões. Inclusive, vou deixar em primeira mão aqui, a gente está lançando a plataforma da 123 Questões, então são milhões de questões para você responder. A gente está em fase de testes nesse momento, então você pode fazer seu cadastro gratuito lá e responder milhares de questões. Vou deixar o link aqui embaixo, 123questões.com.br, você pode acessar de qualquer dispositivo, faz seu cadastro e já pode começar a responder questões aí, beleza? O que é legal? Você tem que estar com isso no seu celular, então você salva lá o site da 123 Questões e tem o hábito de fazer questão o dia inteiro. Tá numa fila? Questão. Horário de almoço ali, almoçou, tranquilo, pô, sobrou uns 20 minutinhos. Abre sem compromisso, é o que eu falo. Esse ponto não é assim, você pegar o seu celular, o computador, vou ficar ali super concentrado, fazendo milhares de questões. Não. Cara, eu fazia muito isso. Eu tava no sofá de boa, aí eu falava assim, pô, vou fazer umas questões aqui de constitucional. Aí eu abria aqui o celular, constitucional, pá, filtrava. Ficava ali de boa, respondia questões, tal. Isso fez eu responder mais de 20 mil questões, né? Porque eu fazia muitas questões, eu ganhei agilidade, eu não perdia tempo. Então eu não tô falando que é para você tirar o seu descanso para fazer questões, tirar o seu sono, nada disso. É assim, aquele tempo ocioso, às vezes você tá no ônibus, você tá no metrô, você tá no trânsito, no momento que você tá ali entediado um pouco, cara, cria esse hábito de estar sempre com o seu site de questão no celular. Sei lá, hoje você está estudando, por exemplo, Constitucional e Informática. Então é isso, abre lá em Constitucional e Informática, filtra lá as questões da banca e tal,
Responde. Algo deu para responder só 10 questões? Tá ótimo. Tá ótimo. Isso são questões extras do seu estudo. Então, eu acho que isso é um ponto interessante para quem trabalha, porque eu sei que às vezes você tem 1, 2 horas para estudar, não dá tempo de você consumir teoria, fazer anotação e ainda fazer questão. Ou seja, usa esse tempo, sempre que você está de bobeira, pô, vou fazer umas questões aqui. E você vai ver que sem o peso de sentar na mesa, não vou fazer questão, vou abrir o site, me concentrar, abrir meus resumos e tal. Não, é simplesmente como se você estivesse se divertindo. Abre aqui, vou fazer questão de administrativo. Fica ali, cara, 10, 15 minutinhos, você vai ver. Aí respondeu 5, 6 questões, já ganhou, já está na frente da concorrência. Então isso me ajudou muito a responder mais de 20 mil questões, conhecer a banca de cabo a rabo, me familiarizava com as questões, aprendia. Então assim, eu aproveitei muito isso. Faça isso, claro, se quer fazer isso de uma maneira bacana, vem conhecer 1, 2, 3 questões. Link aqui na descrição para você fazer seu cadastro gratuito lá. E é isso, pessoal. Como eu disse, cara, não recomendo que ninguém saia do emprego para estudar. Estudar, passar em concurso, a gente sabe, às vezes vai levar 4, 5 meses, mas às vezes vai levar 1, 2 anos. Então a gente não sabe. Então o ideal é você ter seu emprego, sua segurança, seu plano A, digamos assim, né? Tá ali, tem seu dinheirinho pingando todo mês. É pouco, é ruim? Tá, cara, mas você vai ter que segurar um pouquinho. Vai valer a pena. E aí você vai valorizar ainda mais seu tempo livre. Quero saber a sua opinião. Você estuda e trabalha? Você só estuda? Como que é a sua rotina? Comenta aqui embaixo, tamo junto. Daqui a pouco eu volto com mais conteúdo pra gente. Um abraço, bons estudos e boa semana.